Hoje é dia 1º de 2020, são 14 horas e 23 minutos, domingo. Nós estamos fazendo o culto cristão no lar. E há uma mensagem da obra Jesus e a Arte de Vencer Desafios, de William Sanches. Ele faz uma prece aqui na folha 60, dizendo o seguinte: Mestre Jesus, ajude-me a ver o valor que vê em mim. Muitas vezes me sinto fraco diante de um desafio da vida, diante de um problema qualquer. Quero ver minha vida como o Senhor a vê. Quero me amar como o Senhor me ama. Que eu possa enxergar meus valores e entender minha missão. Por isto tudo já lhe agradeço. Por tudo isso já lhe agradeço. Muito obrigado pelo seu amor e pela sua misericórdia. Aí ele faz um comentário. Diante das longas viagens de um lugar para outro, para palestras ou pesquisas, como a de Israel, em que o voo dura 14 horas, paro alguns instantes e olho pela janela do avião. É uma longa e oportuna viagem. É como deixar a vida lá embaixo e deixar e olhar tudo por outra perspectiva. Gosto de ver as nuvens, o mar, os rios, a terra, enfim. Ainda na decolagem é possível ver as casas e carros tão pequenos. As pessoas vão desaparecendo aos poucos até que nada se pode ver delas. São instantes como estes em que costumo refletir bastante. Em uma destas viagens surgiu-me uma reflexão interessante. Pensei, desde pequeno aprendemos que Deus nos olha de cima. Por que será? Acho que encontrei pelo menos uma pontinha da resposta. Desconfio que as pessoas criaram essa ideia de Deus olhando por cima, porque de cima tudo é abundante, próspero, calmo, bonito e instigante. Como acredito que Deus está em tudo, inclusive em nós, penso que nosso universo interno também seja assim. Aí um texto de João 14, 20 a 23. E naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aí ele continua o comentário. Com este pensamento de Deus nos olhar do alto, as pessoas com o tempo se esqueceram de olhar para dentro de si mesmas. Esses pensamentos me instigam a refletir. E fui além. Se Deus está em nós e somos capazes de realizar, então, como pensa Deus dentro de mim? Primeiro, esse Deus interno precisa de um plano de ação muito eficaz. Segundo, precisa traçar metas e identificar cada passo para obter os resultados. Então tentei compreender como esse Deus interno, a mente de um gênio, de um vitorioso, pensaria. Como naquele momento eu estava dentro do avião, lembrei-me de Santos Dumont. É claro, Santos Dumont, sabia que poderia criar uma máquina para voar. Só não sabia como. Mas a sua cabeça sabia, ou seja, os gênios pensam de trás para frente. E é isto, pensei na hora. Santos Dumont partiu do futuro para o presente. Ele sabia que poderia voar, sabia que era possível,
Não preciso nem dizer quantas pessoas riram dele e acharam aquela ideia um tanto impossível. E ele conseguiu, inventou o avião. E ali estava eu, em um avião, voando. E com a mente voando também. Não só o corpo, mas a mente não para. Pensei em Jesus e procurei compreender seu profundo olhar. Ele viu a falta de amor das pessoas, mas sabia que era possível amar. Ele viu a dificuldade que tinham para evoluir, mas sabia que era possível. Viu as barreiras sociais, políticas, filosóficas da época, mas sabia que era possível viver de outra forma. Jesus possuía o olhar... São 14h30. ...de gênio. Viu do futuro para cá. Seguindo a tradição judaica, aos sábados os homens iam rezar na sinagoga, onde Jesus costumava ensinar. Quando chegava lá, ele percebia que o número de pessoas presentes, inclusive mulheres, era muito maior que a capacidade do lugar. Elas não eram obrigadas a ir à sinagoga, mas vinham. E tinham a permissão, é claro, aproveitavam para ouvir o Mestre. Jesus, então, numa atitude de inteligência e liderança, atravessou o mar da Galileia, subiu aos montes para ensinar. Ali, sobre os montes das oliveiras, ele ensinou as pessoas. Entre montes existe um vale, formando uma espécie de anfiteatro, que deveria fornecer acústica para a multidão. Em silêncio, entre os montes existia um vale formando uma espécie de anfiteatro que favorecia a acústica para a multidão, que em silêncio poderia ouvir o Mestre. Muitos corações foram tocados e transformados ao longo destes ensinamentos. Foram palavras que despertaram os adormecidos, faziam brotar sonho naqueles corações quase sem esperanças. A mente de um gênio está sempre à frente de sua época, não sofre a ansiedade da chegada do futuro. O gênio se planeja para atingir seus objetivos. Viver o passado faz nossa mente deprimir-se, viver o futuro faz nossa mente angustiar-se. O gênio usa os conhecimentos adquiridos para planejar o futuro, mas vive o presente, porque é aqui, neste momento, que tudo está acontecendo. Respire fundo, pense no seu maior sonho e imagine-o já realizado. Você alcançou, chegou lá, está feliz, pleno. Agora responda, qual passo no dia anterior à realização você precisou dar para conseguir seu intento? Como você se vê fazendo isso? Repito, pense no dia anterior à realização. Agora trace a viagem de volta, passo a passo. Faça um mapa ao contrário, até o dia de hoje. Desta maneira, você sabe como pensam os gênios. Hoje, como pensa você? Quando já no outro dia, uma leitura da obra A Porta Estreita, de Flaric de Christus, página 93.
Quando já no outro dia o jovem dispôs-se a meditar lá no parque, mostrava-se satisfeitíssimo por ter rompido todas as horas e lições passadas pelo Senhor da Luz. Ele retornou precisamente às 17 horas e foi logo exclamando: Vitória, vitória, meu jovem! Venceste a última etapa do teu aprendizado. Tudo foi muito bem conduzido para que assimilasses o melhor possível. Vitória, vitória, meu jovem, venceste a última etapa do teu aprendizado. Tudo foi muito bem conduzido para que assimilasses o melhor possível as lições da perfeição e, de fato, te saístes muito bem. Deves entender, entretanto, que tudo o que aprendestes na teoria e na prática, todo o teu esforço de 12 horas e 12 dias, nada mais é que o primeiro passo dentre milhares que deverás assumir, ainda no estreito caminho da perfeição. O jovem ouviu com atenção, mas interrompeu seu mestre nesta sua inquietante última frase. Senhor de todas as luzes, então nada valeu? Todo o meu grande esforço foi apenas um passo? Um mísero passo e nada mais? E permanecerá ainda tão estreita a porta da perfeição? A jornada é longa, é penosa, ó filho da luz. E a porta estreita afina-se cada vez mais, na medida em que também teu espírito se depura, se sutiliza, para que assim consigas passar por ela, na consciência de que um dia tu próprio has de eliminá-la de vez na tua rota de perfeição. Contigo estive em apenas alguns curtos períodos a que poderíamos chamar as horas da luz, porque de fato estivemos juntos sob a claridade do astro-rei. Contudo, expiram hoje tais 12 horas, e o sol já foge rápido para o reino das sombras. Vem à frente mais 12 horas de plena escuridão. Ora, nessas 12 horas de trevas eu não estarei contigo. Haverá a ausência da luz. Mas pelo tanto que já aprendestes, tu mesmo te honrastes e glorificar-te-ás com a tua própria luz. Tens, pois, o lume que há de te guiar pelo reino da escuridão, porque isto é fruto de teu próprio esforço, é o prêmio de tua própria conquista. Bondoso Senhor da luz, doravante seguirei então sem a tua presença? Deixar-me-ás solitário à mercê das trevas? Bem já disse eu, tens a tua própria lâmpada. Permanecerá contigo uma parte de minha luz, e com ela recordarás, aplicarás na consciência a cada instante o badalar das 12 horas. Como dentes de uma engrenagem, estarão remoendo em ti as 12 horas da luz, as 12 horas do relógio da perfeição. Sem cessar, ouvirás o som da fé, lembrando que deves persistir. Ouvirás o som da persistência, lembrando que toda prova deve ser paciente. Ouvirás o som da paciência, lembrando que deves cultivar o metro
da disciplina. Ouvirás o som da disciplina vibrando uma música serena em teu íntimo. Ouvirás o som da serenidade falando-te da harmonia. Ouvirás a voz da harmonia gritando-te tolerância. Ouvirás o som da tolerância marcando-te como um ser altruísta. Ouvirás a voz do altruísmo apontando a grandeza de ser humilde. Ouvirás o murmurar da humildade, chamando-te à caridade. Ouvirás o som mavioso da caridade, elevando-te ao jardim do amor. Aí está a rota, aí está o caminho. É longa, é penosa a estrada da perfeição, mas tem sempre contigo que o amor e o sacrifício guardam a chave de todos os segredos e de todas as vitórias. Senhor da luz desapareceu, o jovem emudeceu, o sol já fugira, célere. O jovem enxergou dentro de si mesmo uma frágil e pequenina luz. Abraçou e seguiu ufano pelo reino da escuridão. Via-se como um mísero pirilampo, mas sabia, agora sim, que um dia seria um sol. Esta lição que nós acabamos de ler, ela é uma sequência da chamada A Porta Estreita. É uma proposta que Senhor da Luz fez para com Flarique de Cristos, que é o autor disso aqui, no sentido de criar uma viagem iniciática, uma viagem onde o indivíduo, a partir do interesse por alguma coisa, no caso de se autoconhecer, de melhorar a si mesmo, descobrisse o caminho que levasse ele a atravessar a chamada Porta Estreita. Então, é uma proposta de viagem interior aonde existe uma porta estreita. Nessa leitura que eu fiz aqui agora, a gente percebe o seguinte, que a porta já é estreita, né? Para os moldes do indivíduo que inicia essa viagem. E ao final, essa porta, à medida que o indivíduo se depura, se torna mais estreita ainda. Então, quanto mais o indivíduo evoluciona, aquela figura da porta estreita que já parecia difícil de ser atravessada, ela vai se tornando mais estreita ainda. Mas ao final, essa evolução que o Senhor da Luz faz ao Flarique de Cristos, ela tira o indivíduo de observador da luz para um indivíduo que emana luz. Então, ele leva didaticamente o Flarique de uma situação de interessar-se pela melhora até o apogeu, até a flor da evolução, que é o amar, né? Então, essa sequência que a gente acabou de ler é um resumo disso tudo. E se vocês quiserem acompanhar desde o começo, basta escrever na internet Sene Júnior, que é uma alcunha que eu recebi de um amigo, né, que hoje desencarnado, o Dr. Aguinaldo Morato, e eu gostei, estou utilizando ela. Então basta escrever lá Sene Júnior, A Porta Estreita, ou Viagem à Perfeição, enfim, vai ter a leitura todinha desta obra. E eu achei interessante o seguinte, o Senhor da Luz, a história basicamente é o seguinte: Flarique de Cristos está em um jardim ao amanhecer, por volta de 5, 6 horas da manhã, acompanhando, né, o alvorecer, quando
de frente a ele aparece um ser luminoso que faz a ele um elogio, né, diante dos pensamentos, né, do tipo de busca mental que ele estava fazendo, de autoiluminação. Ele fala: eu estou aqui para te ajudar. E o resultado dessa proposta ele colocou nesse livro. E durante esse processo de enriquecimento interno, então ele fala assim, ó, o dia tem 12 horas de luz. Então nós vamos aproveitar esse período de 12 horas, didaticamente vamos subdividi-los em lições. Lição primeira: você se interessa, né? Você tem interesse em evoluir. Então vamos trabalhar sobre isso. Então ele trabalha naquele tema. Aí ele retorna no segundo dia, 1 hora depois, porque olha que interessante, ele faz uma conotação entre as 12 horas de luz, depois fica aí em aberto para uma outra obra, né, as 12 horas de trevas, que vocês vão entender o seguinte: durante 12 horas de luz, o indivíduo, todos nós, né, que nos interessamos pela evolução pessoal, pelo progresso espiritual, né, nesse mergulho interior, a partir do momento em que eu me interesso pelo tema, até o momento em que eu alcanço o apogeu de tudo isso, que é a capacidade de amar, reconhecer a importância do amor. E aí está lá Jesus, né? Veio para isso. Se amem. Se amem como eu vos amei, se amem uns aos outros, vocês serão conhecidos por muitos se amarem. Esse é o top, né? É o máximo do progresso alcançado. Mas didaticamente ele vai dividindo tudo isso e colocando outros valores até ascender ao amor. E até na metade, até num determinado ponto em que está chegando nessas 12 horas, o projeto é o indivíduo ter autodomínio, é ter o conhecimento de si próprio e o domínio de si próprio. Depois, ainda nessa sequência de 12 horas, ele joga o indivíduo, ele joga o Flaric, ou aqueles que queiram seguir esse tipo de orientação, em direção às pessoas. Porque ele fala, a partir do momento que você enriqueceu, você tem autodomínio, você tem... você é senhor de si próprio, não seria interessante você exercitar esse domínio de si próprio, não sozinho, mas junto aos outros, quer dizer, continua o desafio, é o exercício. Então ele vai concluindo a lição dizendo o seguinte: eu deixei em você a minha chama. Dentro de você, que não tinha nada, era só escuridão, eu acendi uma pequena chama. Agora essa chama tem a obrigação de crescer e virar um sol cósmico, assim como é o próprio Jesus, que veio aqui na Terra somente, unicamente, para nos amar. Em nos amando, nos ensinou a amar. Todo o conjunto, tudo aquilo que vem junto com isto, com essa lição, se amem e entendam que eu te amo e vejam, percebam esse amor, né, o que eu fiz. Preste atenção o tanto que eu me envolvi numa lição de vivência de amor, para que vocês entendam o que é o amor, para que se amem, né, como eu vos amei. Só que isso é igual aquela porta estreita que a gente comentou, que à medida que você vai evolucionando, você percebe que a porta não é estreita, ela é mais estreita ainda do que você imaginava. Porque quanto mais você evolui, mais a necessidade de se depurar. A ignorância, ela nos permite achar que sabemos alguma coisa. O sábio, ele, à medida que vai estudando qualquer campo do conhecimento, filosofia, ciência, qualquer campo, você percebe que você está muito longe de abarcar o conjunto daquele campo que você está buscando entender. Se você é um músico, um mestre da música, o cara, se questionado, ele diz: eu não sei nada. Poxa, o cara é o mestre e, no entanto, ele não sabe nada, né? Então, a gente tem uma referência de um em relação ao outro.
Mas quando você encontra uma pessoa que realmente sabe, vai trocar ideias a respeito daquele tema que você acha que sabe, você percebe que não é nada. Basta você confrontar com outra pessoa que realmente conhece o assunto, você percebe que o que você achava que você sabia, você voltou era preferível aquela ignorância onde você se achava alguém, mas era só por ignorância, porque para o conhecedor, a ignorância é saber que nada sabe. Eu sou um ignorante, eu não sei, nada sei, só sei que nada sei, né? Teve uma vez que o Sócrates, na tentativa dos seus opositores, daquelas pessoas que tentavam armar alguma coisa para destruí-lo, chegaram para ele e disseram o seguinte: você sabia que lá em Delfos, né, a pitonisa disse que a pessoa mais sábia que existe na Terra, né, ou pelo menos lá entre eles, né, os gregos, é você, Sócrates? Ele refletiu um pouco e respondeu: eu acho que sim. Aí todo mundo, nossa, né, como ele é orgulhoso e tal, né, que de um indivíduo aparentemente humilde, né, sereno, andava descalço, sabe, caminhava no meio das pessoas, gostava de conversar. Ele não convencia dando aula, ele convencia as pessoas ensinando elas a pensarem. Ele induzia as pessoas à reflexão. Ele não dava lições segundo Sócrates, não. Você descobria as verdades. Lógico que ele apresentava conceitos maravilhosos, mas ele ensinava a própria pessoa a pensar. Então, os discípulos deles eram livres pensadores, né? Os seguidores dele. Sócrates não tinha nada na vida, não tinha nada. E comia o que oferecia a ele, né? Mas o que eu queria deixar claro é o seguinte, que o Sócrates disse que realmente a pitonisa estava certa, que quem mais sabia era ele mesmo. Ele falou, nossa, que eufania, que isso, que aquilo. Ele falou, não é porque eu sei, é porque eu sei que nada sei. Dentre todos aqueles com os quais eu me relaciono, eu sou o único que reconhece a própria ignorância. Então eu sou sábio porque eu reconheço a minha própria ignorância. E as pessoas com as quais eu me relaciono se ufanam, achando que sabe alguma coisa. Então, para um indivíduo que sabe, ou seja, ele conhecia as coisas, e vendo o outro se ufanar por coisas que ele não sabia nem o que ele estava falando, ele não tinha profundidade, né, naquilo que dizia, então, poxa, o Sócrates tinha consciência da própria ignorância. Ele não ia humilhar o outro na ignorância dele. Ele abria espaço para que o ignorante, muito embora orgulhoso, pensasse e se auto-iluminasse também, né? Conhece-te, a ti mesmo. Tá? Essa frase que ele deixou aí para a gente, que ele fala, a frase de Sócrates. Não era de Sócrates. Justamente lá no templo de Endor, né, lá na onde a pitonisa revelou que o Sócrates era o mais sábio, estava escrito lá no pórtico, conhece-te a ti mesmo. Ele achou interessante, recolheu aquela informação para si próprio, usou ela como lema da própria condução da vida. E lá também havia, né? Interessante que havia várias frases, mas uma segunda frase interessante que a gente deveria memorizar também: apenas o necessário, apenas o suficiente. Essa é uma frase simples e bombástica, assim como conhece-te a ti mesmo. Apenas o necessário, apenas o suficiente, nem menos, nem mais. Só isso, uma frase. Conhece a ti mesmo. Apenas o necessário, apenas o suficiente. Né? Então, o Senhor da Luz faz essa proposta para Flaric de Cristos de uma viagem de autoconhecimento, aonde ele culmina com o amar. Né? Então, os detalhes basta escrever.
a porta estreita, caminho da perfeição, que a gente leu e releu algumas vezes com uma ênfase maior nesse ou naquele campo. E eu acho interessante isso, o indivíduo se conhece, se ilumina, esse ser luz toca a alma de Flaric e desperta nele uma pequena luz, que é a qual ele tem a obrigação de continuar trabalhando com ela e se tornar um sol cósmico, assim como aconteceu com Cristo. E o que eu vejo aqui, viagem iniciática pelo caminho das 12 horas, são 12 horas de luz, 12 horas onde ele recebeu a presença do Senhor da luz e ensinou todo esse processo evolucionário até o momento em que ele se torna senhor de si e sai a campo, sai a distribuir as bênçãos recebidas, ou seja, ensina às outras pessoas o caminho do amor, o caminho de todos os valores agregados a essa flor cósmica, essa flor maior, esse perfume, essa essência da vida que é descobrir o amor, né? Descobrir o amor, que é, senão, a meta da vinda de Jesus aqui na Terra. E eu vejo nessa daqui uma outra sequência, que é justamente o indivíduo trabalhando nesse processo, porque são 12 horas de luz, aonde ele está ali do lado, né? Agora isso, agora aquilo outro. E no finalzinho aqui, quando é essas 12 horas, chega o momento em que o sol vai se pôr e vem a noite, as estrelas, a lua, ou seja, o período em que a luz alheia, então, representando o próprio sol, Senhor da luz, né, se fez presente nessas 12 horas. E nesse período onde existe a presença de estrelas, né, da lua, do satélite lunar, nós somos convidados a nos transformarmos em sóis. Durante 12 horas ele colheu informações para que ele se tornasse uma luzerna, para que nele fosse despertada essa luzerna. É uma vela, né, que chegou e acendeu a nossa luz. Agora, essa luz tem que ganhar grandeza. E é nessas 12 horas de convivência com o mundo externo, é que esse mundo interno, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, né? Hoje relacionando apenas com o filho, com a esposa, com o colega de trabalho, com o funcionário, com o chefe e tal, essa luz vai ganhando mais e mais intensidade, ela vai sendo experimentada, trabalhada, lapidada, e ela vai se tornando mais autoconsciente, mais resistente, mais